TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Olá, seja bem-vindo ao Plenário da Cidade, o programa de debates e entrevistas sobre assuntos e temas que impactam diretamente a sua vida fortalezense. Na edição de hoje, temos a honra de receber o vereador Jorge Pinheiro, do PSDB. Advogado, palestrante católico, político cearense, é casado e pai de 7 filhos. Aqui na Câmara de Fortaleza já apresentou mais de 5.000 proposituras e está em seu 3º mandato consecutivo. Sobre este e outros assuntos, iremos então tratar aqui na edição de hoje do Plenário da Cidade, o qual eu já agradeço, vereador, pela sua participação. Eu que agradeço, Marcelo, mais uma vez a gente aqui no Plenário da Cidade, podendo falar um pouco da nossa trajetória, dos projetos que a gente, ao longo desses 3 mandatos, apresentou, leis que foram aprovadas e o nosso futuro, né, com a graça de Deus. Perfeito, vereador. Vamos começar falando então sobre trajetória, né? De onde o senhor veio, o que levou a ingressar na política? Meu pai, ele foi presidente da Federação Cearense de Futebol e foi prefeito da pequena cidade lá no Cariri, Grangeiro, né, que eu sempre tenho a alegria e mando aquele abraço todo especial a todo o povo grangerense. E nesse momento em que ele foi prefeito, a gente pôde contribuir. Eu era novo, era menor de idade, mas a gente pôde contribuir também efetivamente com um bom trabalho na cidade, né? Mas não foi nesse momento que eu decidi participar da política. Como membro da comunidade católica Shalom, que aos 18 anos eu ingressei, eu fui em missão a Salvador. Me formei novo, né? Eu sou advogado, me formei a faculdade de Direito com 21 anos e com 22 eu fui em missão para Salvador, para a cidade de Salvador, pela comunidade católica Shalom, onde eu tinha uma vida dedicada à evangelização. Era para eu passar 2 anos com essa vida voltada à formação religiosa e espiritual e voltada à evangelização. Depois de 2 anos era para eu voltar a Fortaleza. Mas eu fiquei 2 anos e 8 meses vivendo dessa forma, não tinha dinheiro no bolso, vivia da providência de Deus. E nesse sentido a gente também conheceu o Tribunal Eclesiástico de Salvador, onde eu pude iniciar os meus trabalhos. Em vez de voltar a Fortaleza, que era o plano depois dos 2 anos, fiquei 2 anos e 8 meses vivendo dessa forma e continuei em Salvador até próximo ao completar 6 anos, né, de missão. E lá eu comecei a atuar no Tribunal Eclesiástico de Salvador, trabalhando principalmente com questões de nulidade matrimonial, né, o direito matrimonial canônico. E aí, nesse sentido, logo depois a gente voltou a Fortaleza e eu comecei a trabalhar aí como advogado em presídio e em unidades prisionais. E aí, nesse sentido, um dia eu me senti muito incomodado. Por quê? Desde da minha infância, muito motivado por minha mãe, a gente sempre fez uma defesa da vida. A gente sempre foi contrário ao aborto, eutanásia e outras ações da cultura chamada cultura de morte. E aí eu sentia muito por não termos tantos políticos que falassem, que pudessem ser a nossa voz. Evidentemente eu estou falando de um período anterior à internet, né? Um período aí, ou que ela ainda estava no começo aqui no Brasil, e aí a gente sentia muita falta, né, de políticos nesse sentido. E foi nesse contexto que um dia eu senti um chamado de Deus para que aquela defesa que a gente já fazia antes, né, participando de marchas pela vida, abaixo-assinados em defesa da vida, eventos que falassem, promovessem a vida e nos informasse melhor sobre essas questões da defesa da vida, a gente sentiu aquele chamado para poder ser a voz na política daqueles cuja voz não é ouvida. O bebê que está no ventre materno, que nós temos vídeos de ultrassom que mostram um bebê sendo abortado, que ele abre a boquinha como quem dá um grito, e esse grito não é ouvido. Aí foi nesse sentido que a gente se candidatou a primeira vez, em 2012, não fui eleito, tirei 2.076 votos, passamos mais 4 anos trabalhando, e aí em 2016 uma nova candidatura,
Dessa vez a gente tirou 5.969 votos, e aí a gente foi eleito vereador de Fortaleza. Então a gente fez todo o trabalho do primeiro mandato, que daqui a pouco a gente fala, mas só para concluir, na reeleição em 2020 a gente subiu para 8.309 votos, pessoas que reconheceram o nosso trabalho e quiseram nos dar continuidade no mandato. E em 2024 a gente foi para 11.355 votos. Então, nesse sentido, a gente percebe que o povo de Fortaleza acredita no nosso trabalho e cada vez mais outros têm aderido, confiado e querendo que a gente continue com esse trabalho. Vereador, o senhor citou a sua mãe, que inclusive foi coordenadora do DECOM, Programa Estadual de Proteção ao Consumidor. Essa também é uma bandeira que inspira o senhor e também traz aqui para o mandato? Eu ainda não tinha falado tanto dela, falei do meu pai, mas a minha mãe, Maria Evânia Pinheiro, foi promotora. Eu digo foi porque ela já está na eternidade, né? Faleceu em 2010. E ela era secretária executiva do DECOM, ela trabalhou no DECOM durante muitos anos e era conhecida como a mãe dos pobres, né? Inclusive em 2003, a gente sempre menciona isso, foi ela que, por meio de uma ação civil pública, conseguiu uma liminar para que a então tarifa do lixo, que foi proposta pelo então prefeito Juracy Magalhães, ela fosse suspensa. E ela fez uma campanha para que as pessoas não pagassem, porque tarifa precisa da adesão do usuário. Essa adesão é feita por meio de pagamento. Então, sem o pagamento, você não tem adesão e não pode ficar cobrando. Então, nesse sentido, foi que ela fez essa campanha e também conseguiu derrubar ali, logo depois, por conta dessas ações, dessa grande chateação da população fortalezense, depois o próprio Juracy, salvo engano, ele mandou uma lei revogando a então tarifa do lixo. E essas ações dela, isso aqui também para mim é fundamental. A mamãe sempre nos colocou na defesa da vida e sempre defendeu os mais vulneráveis e os mais pobres. Vereador, a gente agora fala dos seus projetos. Estamos aí já com o mês de maio começando, Maio Roxo, um mês voltado à conscientização às doenças inflamatórias, como também fibromialgia e lúpus. O senhor tem apresentado projetos nesse sentido para acolher e atender essas pessoas, esses pacientes? Exatamente. Quando a gente fala da defesa da vida, as pessoas pensam que a gente é só contra o aborto. Não. Tudo aquilo que vai de encontro à vida, seja para eliminá-la ou seja para diminuir a sua qualidade, vai se encontrar conosco. Porque o que nós queremos é fazer essa defesa da vida, desde a sua concepção até a sua morte natural. E o que nós queremos é aquilo que tem na palavra de Deus, João 15,15, Jesus disse que veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. É por isso que a gente propõe o mês de conscientização, no caso o Maio Roxo, inicialmente para as doenças inflamatórias intestinais, uma forma de conscientizar. Pessoas que têm doenças inflamatórias intestinais, elas têm que recorrentemente ir ao banheiro. Aí isso numa escola, uma criança que tem um problema desse, aí muitas vezes ela sofre bullying, ela sofre incompreensão e preconceito, inclusive muitas vezes dos professores. Não porque o professor faça isso por maldade, mas porque não tem a consciência daquela doença que ela tem. Muitas vezes os pais também não sabem. Então o mês de conscientização, ele serve para que aquelas pessoas que têm alguma situação como essa, entenderem que pode ser que os filhos ou elas mesmas tenham doença inflamatória intestinal e nunca tenham procurado profissionais. E aí, por meio da conscientização, ela vai entender que ela pode ter essa doença e com isso, com um diagnóstico, tanto vai ter os tratamentos, como ela vai poder publicizar e sair e dizer às outras pessoas. Da mesma forma, o fibromialgico, né, que a gente já foi uma bandeira que veio depois e que chegaram a nós e nos pediram ajuda por causa dos preconceitos que eles sofrem. A fibromialgia eles falam inclusive uma síndrome, não é só uma doença, que ela é crônica e que dói tudo. Pessoas dizem que tem dores horrendas, mas não aparece. Então o que é que as pessoas costumam dizer? Deixa de ser mole, isso é frescura. Somada a essas dores, vem depressão, vem o desânimo, Então, tudo isso faz com que essas pessoas sejam discriminadas. E
não têm os direitos garantidos. Então essas pessoas têm muitas vezes dificuldade motora, e foi por isso que a gente apresentou, para além da questão do Maio Roxo, essa questão da conscientização, tanto para aqueles que podem estar sofrendo, serem despertados para poder procurar o diagnóstico, como também para os demais da população respeitarem e não acharem que isso é frescura, que isso é porque elas são moles, é porque não têm fé. Não. Elas padecem de uma situação que faz com que elas estejam em uma situação, inclusive, de desvantagem aos demais. E a gente precisa tratar os desiguais desigualmente. É por isso que a gente propõe às pessoas com deficiência alguns direitos que outras pessoas não têm. Exatamente porque, diante da condição delas, elas têm uma desigualdade. A gente precisa, pelos meios legais, proporcionar uma igualdade, né, dando muitas vezes um direito a mais. Vereador, o senhor também tem como bandeira a valorização dos servidores públicos, né? Quais são os projetos, as propostas que o senhor tem feito aqui na casa para esta temática? Neste ano, por exemplo, a gente teve aí o reajuste salarial, e quando a gente fala de reajuste, a gente precisa lembrar que reajuste diz respeito a uma reposição da inflação, não é um aumento. A gente acha, inclusive, que deveria se trabalhar em vista de aumentos, porque não adianta você dizer assim, eu valorizo o servidor público, eles são muito importantes para nós. Mas essa valorização passa também por um reconhecimento por meio de um pagamento melhor, de um salário melhor, para que possam servir mais e melhor. E aí a gente teve o reajuste de 4,83% a ser implementado só a partir de maio. No entanto, a data base é 1º de janeiro. É por isso que a gente lutou para tentar, inclusive a gente apresentou uma emenda na mensagem prefeitural, né, a mensagem foi encaminhada pelo prefeito Evandro, que garantia o reajuste de 4,83 só a partir de maio, né, sem retroatividade. A gente apresentou uma emenda para trazer a retroatividade, para que o reajuste retroagisse a 1º de janeiro, para que o servidor não sofresse uma defasagem do seu salário. Quando você toma esse índice de 4,83% e em vez, se ele vai começar a partir de maio, se você coloca para o ano inteiro, você vai ver que houve, na verdade, um reajuste de menos de 3%. Então, ou seja, defasou o salário do servidor público. Então a gente lutou, apresentou, infelizmente a gente foi derrotado, né? Mas a gente votou favorável, já que a gente não tinha condições de fazer a retroatividade, a gente votou favorável ao aumento. Para além disso, a gente tem proposto também, principalmente aí para os professores, que eles possam ter novamente vários direitos que foram suprimidos, principalmente, por exemplo, os aposentados. O aposentado, o inativo, ele foi taxado, era 11%, a taxa desde 2003, que foi proposto pelo governo Lula, e a Luiziane, acho que em 2004 ou 2005, ela propôs uma lei de abono, onde a taxação, o que seria a taxação? Até então, o aposentado, ele passa a vida pagando, né? Quando ele se aposentava, então ele acabava e não tinha mais nenhum pagamento a nível de taxação por conta do sistema previdenciário. A partir de 2003, o inativo, por conta de propositura do governo Lula, ele passou a pagar também, né, a Previdência, e era taxado em 11%. A Luiziane propôs uma lei do abono aqui na cidade de Fortaleza, e esse valor era era descontado e o valor era dado de volta em forma de abono ao servidor aposentado. Aqui eu não vou discutir se era constitucional ou não. O fato é que, na reforma da Previdência proposta pelo governo Sarto, foi taxado, foi eliminado, revogada essa lei do abono e subiu de 11% para 14%. Então a gente propôs e a gente está propondo que essa lei que foi revogada, ela retorne, né? Ela retorne para que o inativo não seja taxado neste valor. Para além disso, a gente está propondo também
que hoje a taxação é assim, do inativo, é 14% sobre o que ele ganhar acima de R$2.000, tá? Então, se ele ganha R$2.000, ele não vai ter taxação. Mas se ele ganha 3.000, ele vai pagar 14% sobre 1.000, aquilo que excede os 2.000. Então a gente colocou e propôs que essa taxação fosse a partir de 4 ou 5.000. Por quê? Porque a gente sabe que a pessoa, o aposentado, ele já está mais velho, ele gasta muito dinheiro com remédio, com tratamentos, com acompanhamentos médicos. Então a gente propôs as duas coisas, que voltasse ou que também ela fosse a partir de 4 ou 5.000 a taxação, só se desse de um valor acima disso. Então, nesse sentido, a gente vai propondo outras questões mais, sempre em vista de que o servidor possa ter de volta os seus direitos. Vereador, o senhor também é autor de projetos de indicação para a melhoria do mobiliário urbano da cidade, sobretudo na região do Lago Jacareí, ali no Cambeba, né? Vamos falar um pouco também sobre esses projetos, quais são as propostas? O Lago Jacareí foi primeiramente um trabalho nosso lá no nosso primeiro mandato. Quem conhece o Lago Jacareí ali antes de 2020, sabe como o Lago Jacareí ele era menorzinho, o piso dele era de pedra portuguesa. E a gente foi, ao longo do nosso primeiro mandato, 2017, 2018, 2019, conquistando várias obras para o Lago Jacareí, que foram implementadas de uma vez só. Mas a gente ia conquistando, em 2017 a gente conquistou o piso intertravado, o Lago Jacareí, e foi garantido pelo o Roberto Cláudio, que seria feito. Depois a gente foi conquistando o desassoreamento do lago, também conquistamos em 2018. Em 2019, a gente fez audiências públicas e tudo mais, e fez a ampliação da praça do Lago Jacareí e conquistamos a reforma com implantação de bancos que não tinham, uma melhoria além do piso intertravado, uma iluminação ampliada que é fantástico. Lá o Lago Jacareí fica um dia durante a noite. E a gente conseguiu, então, em 2020, essa grande conquista que é o Lago Jacareí hoje, que para além de ser um equipamento público visitado por diversas famílias de Fortaleza, é também geração de emprego e renda. Se tornou um polo gastronômico e também ali nós temos muitos permissionários que ganham ali o dinheiro para sustentar a sua família. E nesse sentido é que a gente continua propondo. A gente vem propondo ali a construção de um pier para deixar o Lago Jacareí ainda mais atraente, pessoas poderem ir e frequentar e estar no pier e ver, por exemplo, o pôr do sol, né? Nós propusemos ali também que no Lago Jacareí fossem implantadas, me escapa o nome, o guarda-corpo de madeira, né, onde de 1 metro para baixo também teria uma telazinha metálica para impedir que lixos possam cair no Lago Jacareí. O guarda-corpo ele deixa mais belo o lago, também é um local onde você vai poder se debruçar para apreciar o lago, as belezas e tudo mais, e também segurança para as crianças, né? Crianças que circulam ali também pelo lago. E também com essa tela vai garantir a limpeza. Além disso, a gente tem proposto muitas outras coisas para o Lago Jacareí, como por exemplo a possibilidade de usarmos pedalinho, evidentemente depois de um estudo, né, de uma viabilização possível por meio de um estudo de impacto ambiental, né, como uma forma também de podermos utilizar melhor o espelho do Lago Jacareí, como também o desassoreamento do Lago Jacareí, a gente solicitou e acredito que esse ano nós vamos ter também. Então é um mandato que a gente vai se dedicando a todas essas ações de defesa da vida, da família, propostas em vista de melhoria do servidor público, como também de equipamentos públicos. Vereador, nosso tempo já está se encerrando. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem importante a quem nos acompanha. Quero dizer para você, povo fortalezense, que você pode sempre contar com o nosso mandato. A gente está aqui trabalhando em vista de melhorar a sua vida, a vida do povo fortalezense. Como citei aqui a palavra de João 15,15, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância.
o desejo do nosso mandato é sempre promover aí ações, projetos, programas, propostas que possam defender a vida desde a sua concepção até a sua morte natural e uma vida boa para o povo fortalezense. Conte sempre conosco, que Deus abençoe Fortaleza. Vereador, muito obrigado pela participação, até a próxima. A gente agradece ao vereador Jorge Pinheiro pela participação e pelas informações compartilhadas nesta edição do Plenário da Cidade, que volta na próxima semana com mais debates e temas que impactam diretamente a sua vida, cidadã e cidadão de Fortaleza. Até a próxima. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.